Trata-se de um crime próprio porque só pode ser praticado por aquele que tem o dever legal de garantir subsistência à vítima, como é o caso dos cônjuges, dos ascendentes e dos descendentes. O sujeito passivo será aquele que pode exigir amparo para o agente, como é o caso do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, do ascendente inválido ou maior de 60 anos e o ascendente ou descendente gravemente enfermo. O caput anuncia 3 formas de praticar o crime. Na primeira ação, o agente, sem justificativa, deixa de garantir ao cônjuge, ao filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ao ascendente inválido ou maior de 60 anos, os recursos materiais necessários para a sobrevivência, compreendidos como alimentação, vestuário, habitação e tratamento de saúde. O segundo comportamento típico se dá quando o agente ativo falta com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada. A terceira ação criminosa acontece quando o agente, sem justificativa, deixa de socorrer ascendente ou descendente gravemente enfermo. Mirabete afirma a infelicidade do autor ao afirmar que só serão amparados os indivíduos que possuem doenças graves, pois, segundo Mirabete, existem indivíduos que não possuem doenças graves, porém ficam impossibilitados de exercer algum trabalho. Por isso, se a vítima sofre de doença que não seja grave, porém essa doença impossibilita seu trabalho, não há o que falar em atipicidade. A lei pune aquele que abandona o emprego com o intuito de frustrar ou iludir o pagamento de pensão alimentícia. Ou seja, para que seja caracterizado o crime, é necessário que o sujeito ativo age de forma injustificada. A voluntariedade é o dolo consubstanciado na vontade consciente de praticar uma das condutas típicas. A consumação, ela depende do tipo de comportamento praticado pelo agente. No abandono material propriamente dito, a consumação ocorre a partir do momento que o indivíduo deixa de prover a subsistência da vítima, podendo fazê-lo. Se o crime consistir no não pagamento da pensão alimentícia que foi acordada, fixada ou majorada judicialmente, consuma-se no momento da recusa, levando em consideração a data em que foi acordada entre os interessados do adimplemento. A omissão de socorro, ela consuma-se com a mera inação, que é a geradora de perigo. Por se tratar de um delito omissivo próprio, é inadmissível a tentativa, e a ação penal aqui é a pública incondicionada. Por fim, é importante lembrar que nesse artigo se encaixa o princípio da espacialidade, como nós podemos ver em outros artigos também. O crime de abandono intelectual é titularizado pelo artigo 246 do Código Penal e fundamentado pela Constituição Federal de 88, a qual assegura que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, promovida e incentivada pela sociedade. Além disso, o Código Civil de 2002 estabelece que os pais, independente da sua configuração conjugal, devem dirigir criação e educação aos seus filhos. Dessa maneira, o dispositivo do Código Penal vem como forma de garantir essa educação básica aos menores entre 4 e 17 anos. Assim discorre o artigo: deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. A pena é de 15 dias a 1 mês ou multa. Dessa redação, podemos desprender a seguinte classificação doutrinária. Primeiro, o bem jurídico tutelado aqui é o direito à instrução fundamental dos menores. É de conhecimento de todos que o Estado deve sim incentivar essa educação, mas cabe à família a promoção desse direito. O objeto material, portanto, é o filho que se encontra em idade escolar, repetindo, de 4 a 17 anos. Como a redação explica que a instrução primária é dos filhos, os sujeitos, tanto ativo quanto passivo, serão próprios, ou seja, o crime é bipróprio. O sujeito ativo, o agente do crime, ele é próprio porque só podem ser os pais do menor. A doutrina, diferentemente, entende que poderiam sim ser responsabilizados os tutores também. Mas, como na redação está presente apenas a palavra filhos, subentende que só os pais poderão ser apenados por esse dispositivo legal. O sujeito passivo, portanto, só poderão ser os filhos. No que se refere à consumação e tentativa, Greco entende que o crime é consumado a partir do momento em que os pais eles não realizam a matrícula do filho,
na unidade de ensino, desde o instante em que este inicia a idade escolar. Dessa forma, após a ultrapassagem do período de matrícula, é configurado o crime de abandono intelectual. Por se tratar de uma omissão própria, não é admitida tentativa, uma vez que se o agente ele for utilizar de todos os seus artifícios para que o seu filho ingresse numa rede de ensino, vai se configurar como um fato atípico. Aos pais que, por displicência, não conseguirem matricular o filho em uma rede de ensino após a dilação do tempo, este crime será configurado de natureza dolosa, não havendo a possibilidade de culpa. Cabe ressaltar que, por se tratar de uma norma penal em branco, a idade fixada ela deve ser competida pela Lei de Bases e Diretrizes da Educação. Como o próprio caput configura, o verbo deixar trata-se de uma conduta omissiva, sendo esta uma omissão própria, não havendo o exercício comissivo. Acerca da sanção penal, esta se trata de detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. No que tange a competência para julgamento e processo, é de competência do Juizado Especial Criminal, havendo a possibilidade de suspensão condicional do processo. Bom, eu e meu grupo iremos falar sobre o artigo 247 do Código Penal, que trata-se do abandono moral. O abandono moral nada mais nada menos se trata de quando uma pessoa que tem a tutela sobre tutela diante dos cuidados sobre uma pessoa de menor de 18 anos, ou até mesmo não sendo uma pessoa que tem a tutela propriamente dita, que é o pai e a mãe, alguém que tenha a questão da guarda ou da vigilância sobre menor de 18 anos, que venha a cometer, a deixar, a permitir que aconteça alguma das condutas elencadas nos incisos do artigo, que são atitudes perniciosas que podem comprometer a formação moral do indivíduo, e que são elencadas no artigo, como a questão de frequentar casas de jogo, casas mal afamadas, ou também ter um contato constante com pessoas com uma pessoa viciosa ou de má fé, também que deixando ela frequentar espetáculos que possam lhe ofender ao pudor ou possam ser pejorativos à questão moral da pessoa, deixando também ele morar, residir ou trabalhar em prostíbulos, ou também servir para excitar a comiseração pública ou até mesmo mendigagem propriamente dita. O crime destacado em 247, ele é próprio, tanto sujeito ativo quanto passivo. Ele é monossubjetivo, ele é puro e subsistente, ele cabe comissivo, a prática comissiva é uma omissiva própria, e ele é um crime doloso, não é culposo. Serão 4 as condutas relacionadas a esse tipo penal. A primeira é permitir que um menor frequente casa de show mal afamada ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. A elementar frequência significa que tem que haver a constância desses atos para que seja configurado. Logo, não basta que ocorra uma vez só para que seja configurado nesse artigo. Em relação ao segundo verbo, que é sobre conviver, será tratado de igual forma. A redação do segundo inciso vai trazer: permitir que um menor frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor ou participe de representação de igual natureza. Ao tratar de frequência, será configurado igualmente como o inciso anterior. Porém, na segunda parte, quando trata de permissão para participar, não pressupõe a reiteração do ato. Logo, uma vez praticada essa conduta, já será configurada. O terceiro vai tratar de permitir que o menor resida ou trabalhe em casa de prostituição. Em relação a essa conduta, é uma conduta completamente vedada. Logo, não há necessidade da reiteração dos atos. E a quarta será sobre permitir que o menor mendigue ou sirva de mendigo para excitar a comiseração pública. Bom, em relação a esses 4 incisos, trazemos que não é necessário uma autorização expressa desses responsáveis para que seja configurado. Só é necessário que esses responsáveis deixem de evitar
que essas condutas ocorram para ser configurado no tipo penal. Então, gente, dando continuidade ao que os meus colegas já iniciaram aqui sobre o artigo 247, nós vamos falar sobre a consumação e a tentativa. Para quem não está me reconhecendo, eu sou o John, durante a quarentena. No meu caso, quanto mais escuro, melhor. Gente, vamos lá. Consumação e tentativa do artigo 247, o abandono moral. Então, quando é que vai acontecer a consumação desse crime? Dependerá da espécie criminosa cometida. Permitir que o menor frequente casa de jogo ou mal afamado, ou permitir que frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou ofender o seu pudor. E a gente pode entender também que a consumação só se dará com o comparecimento habitual nesses lugares que podem perverter a moral da criança. Precisa ter um comparecimento habitual nesses lugares. Alguém pode citar o exemplo daquele caso em que a menina, junto com sua mãe, foi levada a um espetáculo de arte onde houve um nu artístico, um homem deitado no chão, e a menina foi levada a tocar-lhe naquele corpo. Para alguns, foi entendido que a mãe pode ter cometido o crime do 245 e o pai, não estando naquela situação, por ser omisso à situação, responderia pelo 247. Mas, opinião pessoal e não técnica, eu acho que não se aplicaria aí, porque o 247 exige o comparecimento habitual da criança. Então, teria de se investigar se, nesse caso específico, a criança já estava com o hábito de frequentar esse tipo de local e esse tipo de espetáculo. Nesse caso, então, claro, também observando se o pai, só responderia pelo 247, se além de comprovado a habitualidade do caso específico, o pai tivesse conhecimento do fato de que ela estava frequentando aquele local e ele permitisse assim. Então, ele permitindo assim, ele sendo omisso a isso, ele responderia pelo 248. Permitir que o menor conviva com pessoa viciosa ou de má vida, ou que resida ou trabalhe em casa de prostituição. E nesse caso específico, não há o pressuposto da habitualidade, mas há de se estabelecer um período juridicamente relevante que comprove que este tipo de atitude esteja causando um dano à moral do menor. E temos um tipo também que o crime se consuma no exato momento em que se verifica o ato. E este tipo é justamente quando o menor for exposto a mendigar ou servir a quem mendigue. Então, se você permite que o menor mendigue, ou se você usa ele para este ato, que ele sirva a quem esteja mendigando, também estará enquadrado na consumação do 247. E o momento da consumação do 247, neste caso específico, se dará no exato momento da constatação do ato. A tentativa pode ser admitida nas hipóteses em que não se exige a habitualidade. E a ação penal será pública incondicionada.